Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui esperançosos com o futuro, com o 10º episódio, também conhecido como o último, da terceira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então aos finalmente dessa terceira temporada da série, naquele esquema que eu já havia comentado na semana passada. Se o episódio anterior, foi um fecho completo do arco dessa temporada, o que seria então o episódio final, Qual tom ele apresentaria pra gente? Eu chutei, teria a cara de fim, não de temporada, mas fim de série. É exatamente isso que a gente fica de sensação a assistir todos esses bons minutos por aqui. A sensação que a série talvez vá acabar. E eu preciso dizer, até o dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, não tem nenhum comunicado oficial que a série foi renovada para uma 4ª temporada, ou quem sabe uma 5ª, 6ª. Eu também já comentei em outro vídeo, Essa série merecia muito ser tal qual as outras da série inspiradora, Da franquia Star Trek. Ou seja, ter 7 temporadas. Ser uma série que dura 7 temporadas. Mas, pelo jeito, acho que vai ficar também meio que na imitação da série original, Star Trek, a série clássica que só teve 3 temporadas. Fazer o quê, É aquela coisa, o produto é muito bom, mas se gera audiência, se dá lucro, isso a gente nunca sabe de fato, Hoje em dia, a gente não sabe direito, aquelas coisas de Ibope, Na TV aberta você sempre tem as tabelas, é publicado, não? Tal programa dá tanto de audiência. Os produtos dentro de uma empresa de streaming, a gente nunca fica sabendo se aquilo é funcional ou não, ou seja, é difícil a gente captar que, sim, os donos do streaming vão investir no produto. Não tem jeito, a gente fica só na torcida. Realmente, existem várias séries que fazem sucesso, Tem aquele burburinho, na mídia, nerd, mas mesmo assim são canceladas. Ou seja, a gente não tem garantia nenhuma. A série The Orville é ótima, sensacional, Mas não dá para saber se ela vai continuar ou não. E portanto, o próprio Seth MacFarlane, que é o autor aqui do seriado, ele já se preveniu, E meio que, olha, não tenho certeza se isso vai para frente ainda, vou fechar todos os arcos possíveis. Claro, sobrou uma pontinha solta aqui a colar, mas não é nada significativo que já deu um gancho, pra gente ficar esperando. O que vai acontecer na temporada seguinte? Não tem. Tudo que foi apresentado aqui nesse 10º episódio fecha as coisas. E de uma maneira, claro, da melhor forma possível, que é aquela onde a gente fica mais enturmado com os personagens. Um dos grandes méritos de The Orville, com certeza, é isso. A gente se afeiçoar aos personagens e meio que a gente entende exatamente seus comportamentos. Ou seja, nunca tem uma grande novidade que tipo, caramba, que isso? Isso nunca seria feito por tal personagem ou outro, As situações não conduzem a isso. Enfim, a gente conhece muito bem aqui esse pessoal, Falando nisso, com certeza, semana que vem eu vou mostrar mais um vídeo aqui no canal, fazendo um grande apanhadão a respeito dessa terceira temporada. Aqui nesse vídeo eu vou, claro, focar apenas ao episódio de encerramento, que, sim, como eu disse, está super carregado nas intenções da gente ficar, claro, já com saudade de toda essa turma de personagens. E também se valendo de um certo charme que teve aqui nessa terceira temporada, que é voltar a certos ares passados. Muitos episódios aqui, dos 9 anteriores, se referiam a episódios antigos, da primeira e da segunda temporada. E, de novo, esse aqui também o faz a respeito não só das coisas relacionadas aos personagens, seus arcos pessoais, mas também com algum detalhe aí sim conectado à ficção científica que a gente já viu em outras temporadas, especificamente lá no 7º episódio da primeira temporada, que aliás eu vou comentar na próxima segunda-feira. Sempre lembrando, eu ainda estou fazendo, já está atrasado, a análise de todos os episódios da primeira e da segunda temporada. Segunda-feira eu faço da primeira, na terça-feira eu faço da segunda. E por coincidência, o próximo episódio que eu vou analisar da primeira temporada é justamente esse que o episódio se baseia, ou seja, traz de volta alguns detalhes referentes. Bom, para quem não lembra, me fugiu agora o nome do episódio, mas é aquele onde o pessoal da Orville
vai fazer uma visita a um planeta, claro, um planeta que não faz parte ainda da União Planetária, porque simplesmente eles não alcançaram ainda o patamar tecnológico para poder realmente saber sequer que existem outras civilizações mundo afora, ou seja, em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias. Por aí é o esquema. Mesma coisa que a gente encontra, claro, em Star Trek, né? Aquela coisa da primeira diretriz. Não podemos interferir em sociedades que ainda não evoluíram até um certo patamar de questões sociais, respeito ao próximo e por aí vai. Vocês lembram, né? Daquela sociedade vista lá naquele episódio da primeira temporada, simplesmente quando eles foram lá ter contato com os emissários não, ficavam escondidos, pesquisadores, na verdade, antropólogos, digamos assim, né? Estão lá meio que disfarçados na sociedade, apenas analisando, ver como eles vão se desenvolvendo. Aquele esquema, né? Provavelmente aquela civilização ali ainda demorará mais alguns séculos até alcançar um patamar realmente que se possa fazer contato com ela, quiçá entrar para a União Planetária. Mas lá naquele episódio deu a confusão que pegaram o Lamar, porque ele teve um pequeno deslize. Então ele foi avaliado assim como se fosse uma mídia social gigante para todo o planeta, né? Todo mundo podia votar se o que Lamar fez foi algo positivo ou algo negativo. Vocês lembram desse episódio, né? Simplesmente um dos melhores que a série ofereceu, então, em todos os seus 3 anos de, por enquanto, existência. Realmente é um episódio muito bom e vou comentar de novo na próxima segunda-feira. Enfim, se visita então esse mesmo planeta, aliás, a gente só vê ele por fora, né? Mas o que vale é que traz de volta uma personagem, a Lysella, que foi aquela garçonete, né? Que ajudou, sim, a tripulação da The Orville a poder resgatar o Lamar, que estava numa situação completamente perigosa. Mas, antes de voltar a falar especificamente dessa personagem que voltou, vamos falar da história aqui da vez, que na verdade é a história principal. Essa história da Lysella, a parte ficcional, é uma historinha B. A história principal, então, tem, claro, a ver mais uma vez com Claire e Isaac, porque antes, né, também tivemos mais uma aproximação da cultura moclana, né? Sempre esses seres exóticos, né, preconceituosos, mas eles têm uma certa conexão, uma afetividade, né, uma coisa de matrimônio muito interessante. E de novo a gente vê mais uma coisita a respeito disso, né, que são justamente, né, a renovação dos votos maritais. E claro, num esquema muito do louco, né, simplesmente, né, qual é o ritual da vez? Literalmente numa certa floresta, Clyde vai correr e Bortus vai perseguir. Ou seja, com um detalhe muito importante, praticamente os dois nus, peladões. Enfim, claro, aquela mistureba, né, de injetar uma coisa interessante a respeito de uma sociedade exótica, digamos assim, mas também injetar bastante comicidade à cena. Uma sequência realmente muito divertida. Sempre, né, que os moclanos aparecem com os seus quesitos de sociedade, né, estrutura social, a gente sempre se diverte porque sempre tem uma alfinetada interessante que o texto passa para a gente. No caso aqui até não é muito profundo, mas faz com que aí sim se desenvolva a história da vez, que é o Isaac pensar, caramba, né, tá aí Clyde e Bortus, né, renovando os seus laços de matrimônio e eu aqui ainda, né, o que eu faço em relação a Claire? Simplesmente aí bate na ideia do Isaac, né? Vou pedir a doutora Claire em casamento. Dito e feito é assim. Então o contexto ali do teaser aqui desse episódio. O episódio, aliás, é super longo, é o segundo mais longo aqui dessa terceira temporada. Eu ia falar 10ª temporada, né? Que seja, né? Mas terceira temporada. E acho que é a primeira vez nesses episódios alongados que eu não sinto o tempo passar. Porque justamente, né, já tinha aquela coisinha de começar a dar saudade, querer curtir os últimos momentos dos personagens. E realmente não teve nenhuma cena alongada que você falou, caramba, podia ter sido um pouquinho cortada. Outros episódios aqui dessa temporada acontecia isso. Eu falava, podia ter cortado o texto. Mas aqui não, estava tudo nos conformes, digamos assim. Porque a coisa de querer um pouquinho mais ainda, né, estava mais prevalecendo. Enfim, a ideia então de Isaac é pedir Claire em casamento e ela fica relutante, o que claro tem tudo a ver com o que eles estavam passando desde lá da primeira temporada. Ou seja, como eu disse, é um episódio focado em desenvolver os personagens. Foca um pouquinho também na cultura moclana,
foca ali na relação entre Isaac e também a Claire, que mais uma vez, claro, a gente precisa lembrar que eles já ficaram unidos uma vez, se separaram, mas a questão de agora casar, claro, é um patamar um pouco mais diferenciado, né? E claro, tem a ver um pouco, ou muito, com o título do episódio, né? O futuro desconhecido. Claro, quando você se enlaça, né, oficialmente com uma pessoa, forma um casal, o futuro passa a ser um pouquinho desconhecido, porque você precisa, assim, entrar em acordo em múltiplas frentes, né, para que aquela relação dê certo, né, aquela união seja vindoura. Enfim, é complicado, é realmente um futuro desconhecido, embora seja algo típico, né? Aliás, foi esse o pensamento exato do Isaac, né? É uma coisa natural, né? Uma evolução justa. Se você está se unindo com uma pessoa, você gosta efetivamente dela, o natural então é que você case com a dita cuja. Mas aí, exatamente a questão, né? Para Claire fica aquela dificuldade que, no fundo, Isaac nunca vai realmente sentir um amor por ela. E ela até pergunta para as amigas, né, Kelly e Tala, se tem a ver ela aceitar o pedido de casamento. E claro, elas ponderam uma questão aqui e acolá, e talvez um ponto que a Claire meio que define que é possível ela fazer o aceite, que é exatamente o Isaac, ele nunca vai sentir emoção por ela, uma limitação dele, né? Mas ela teve a oportunidade de perceber, por breves, talvez 2, 3, 4, 5 minutos no máximo, que sim, um dia, através lá daquela experiência, daquela cientista, que injetou dentro do cérebro dele a possibilidade de sentir emoção, e realmente, não só ele sentiu, como ele comunicou a ela, sentindo exatamente sentimentos, que gostava dela, que a amava, ou seja, mesmo que, e até nas palavras dela, que o maquinário atual não forneça mais a possibilidade de repetir isso, pelo menos uma vez, ele disse, né, e ficou claro aos olhos dela que realmente ele a amava, ou seja, não tem problema. Então a questão exata era qual é o impedimento, de novo, do futuro desconhecido, né? Bom, ela é uma humana, ele é uma máquina, ele vai durar para sempre, praticamente. Ela, como é um ser biológico, vai envelhecer e vai morrer. E aí, como é que fica? Ela se preocupa com isso. Claro, para ele tanto faz, até ele diz, né? Depois eu troco por outra. O texto aqui desse episódio também é engraçado o tempo todo, como foi na primeira união dos dois, lá na segunda temporada, né? Foi isso? Acho que foi, né? Efetivamente o amor deles foi na segunda temporada. Enfim, mas tinha essa questão, mas veio com uma proposta bastante interessante. Tudo bem, ela, Claire, é finita, mas a família dela não será, né? Claro, não através do casal aqui, Isaac e Claire, mas através dos filhos de Claire, né? O Marcus e o Ty. Eles terão filhos, terão netos, bisnetos e por aí vai. Isaac sempre poderá estar ao lado desta família, eternamente. Claro, a família vai engrandecer, vai se espalhar por vários lugares da galáxia, mas ele poderá estar presente, ou seja, ele vai cuidar não de Claire apenas, mas da família de Claire eternamente. Aí é uma proposta bastante interessante de casório, né? Aceito então, com certeza. Mas até chegar a esse ponto, obviamente que o texto aqui do episódio conduz tudo isso de uma maneira bastante interessante e sempre instigante, o que sempre foi uma característica não só aqui dessa terceira temporada, mas de toda a série como um todo. Ou seja, se esse é um episódio final, de encerramento de tudo, ele faz de uma maneira que, caramba, é mais um exemplo de como essa série é interessante, que faz o desenvolvimento dos personagens o tempo todo. Bom, a partir daí, basicamente, é pura diversão, né? A tendência ali das cenas se desdobrarem em coisas engraçadíssimas era meio que óbvio e foi o que aconteceu também. Mas antes de falar das partes engraçadas, vamos voltar então para a parte da ficção científica que veio lá através do retorno daquela personagem, a Lysella, né? Pois bem, aliás, um detalhe muito curioso, né? As feições dessa atriz que faz a Lysella, me foge o nome dela, são praticamente iguais à atriz que fez a Charlie. E já que a série perdeu a Charlie, agora a Lysella, né, já adiantando o que acontece até o final, né, ela permanece ali dentro da Orville. Claro, pode ser que
se a série continuar numa quarta temporada, ela seja descartada esse personagem. Mas é interessante, né? Porque é uma personagem completamente que não se conecta. É uma personagem que está querendo conhecer esse novo mundo. Afinal de contas, né? Ela é apenas uma atendente de uma lanchonete. Ela não é nada demais. Ela não tem nada a oferecer exatamente para uma grande sociedade que o seu mundo ainda não alcançou. Aliás, o grande conflito aqui, e é a parte da ficção científica, é exatamente o que ela sente, justamente de um futuro também desconhecido, né? Outra conexão do nome do episódio. Exatamente isso, né? Ela se sente até culpada de ela estar salva. Quer dizer, ela pediu o resgate, ela pediu um asilo político ali, ela está querendo fugir daquele mundo completamente caótico, né? Onde as pessoas votam positivo ou negativo e decide o destino de várias pessoas. Pura coisa de achismo, né? De olhar para a cara da pessoa, acho que ela está mentindo, vou colocar um negativo. Acho que está dizendo a verdade, vou colocar um voto positivo. Mas sem certezas, é apenas coisa de até modismos, de sensações, picuinhas até. Realmente um mundinho medíocre que ela vive, né? Enfim, e como ela já conhecia a órfã, né? A contaminação, digamos assim, já existia. Então era possível realmente ela poder viver ali sobre as asas da União Planetária e provavelmente mesmo ali dentro da Orville. Não era uma coisa absurda. Só que, como disse, começa a cair a ficha nela, ela começa a se sentir culpada que, caramba, ela se salvou, mas todo o seu planeta não. E ela argumenta, principalmente com a Kelly, né? Caramba, por que vocês, a União Planetária, não ajuda qualquer outro planeta, tipo o meu, né? Por que vocês não chegam com a alta tecnologia e resolvem todos os problemas, como por exemplo lá do sintetizador, replicador de alimentos, né? Simplesmente se você dá um comando de voz ali, o prato já está feito, a bebida que você tem, ou seja, você não morre de fome, não morre de sede, todos os problemas resolvidos. Sem falar dos outros, por exemplo, medicinais e outras coisas tecnológicas. Por que vocês não veem tudo com isso para os planetas? Tudo vai crescer. Só que não, né? Esse é o conceito, então, da primeira diretriz que vem lá da franquia Star Trek. Não, a sociedade que ainda não evoluiu até um certo patamar, nunca definido por nenhuma série, na verdade, né? Não aceita as novas tecnologias, porque a ganância, aquela coisa de sobrepujar os outros, sempre permanecerá. Ou seja, se você chega com um equipamento que elimina a escassez de comida, de bebida, caramba, isso não vai dar certo. Primeiro que tinha que ser um equipamento que poderia gerar realmente a solução de comida para todo um planeta. E sim, isso também as séries nunca resolveram. Como é que é exatamente? Quem produz essas máquinas? Quais são os substratos necessários para se produzir, materializar, replicar uma comida que está lá no banco de dados? Nunca se detalhou exatamente isso. Na verdade, a escassez ainda existe, mas vamos considerar que é uma solução realmente quase mágica. Ninguém mais vai passar fome. Mas não. Se você entrega um equipamento desse para uma civilização que não evoluiu ainda, só vai haver mais brigas. E quando entra outras tecnologias, armamentos mais especificamente, tudo dá errado. Mas mesmo assim, ela não acredita nisso, né? Ela acha que, caramba, se eu roubar aqui um scanner, eu posso levar para o meu planetinha, mostrar essa alta tecnologia, eles poderão replicar, né? Só que não dá certo, né? A ideia dela. E depois a Kelly vai lá na sala de simulação e mostra um exemplo de como a União Planetária fez a grande burrada de entregar, né? Missionários entregaram alta tecnologia para um planeta e o planeta simplesmente morreu, se matou, na verdade, né? As tribos, os países brigaram e houve uma guerra nuclear, obviamente, não restou mais nada depois de pouco tempo, meses, pouco ano, enfim, morreu, porque simplesmente eles não sabiam ainda utilizar aquela sensação de que todo mundo pode ser apenas feliz. E tem um conceito interessante ali também, que claro, vem de Star Trek, que é aquela coisa, né? Se não há, por exemplo, o dinheiro, ninguém trabalha para receber um salário, como é que você vive? Por que você vive, na verdade, né? Se você vive no estado atual nosso, trabalha para poder comer no dia seguinte, se você não precisa mais, você tem a garantia de comida eterna, então você não precisa trabalhar. Mas se você não precisa trabalhar, o que você faz da vida? Qual o seu valor para a sociedade? É um conceito também que nenhuma série especificou exatamente. Exemplos, dizer é fácil, né? Você pode ser um artista, você pode ser um tripulante de naves espaciais,
ou por aí vai, você pode ser um cientista alocado numa estação, tanto faz. Você precisa demonstrar para a sociedade que você tem um certo valor. Mas também nunca foi comentado, né? Como é que esse valor que as pessoas conseguem perceber de você, você é uma pessoa útil para a existência de uma sociedade planetária? Como é que as pessoas dizem isso a você, se não é através de um crédito? Algum crédito tem que ter, né? Mas se é um crédito, isso não vira moeda? Sim, são questões que nunca foram discutidas em nenhuma das séries, também não é discutida aqui em Orville, né? Apenas colocado um conceito assim no ar, e fica por isso mesmo, né? Mas o que vale? Sim, não adianta chegar numa sociedade e entregar toda a tecnologia que não vai dar certo. Ela acaba entendendo, claro, que o futuro é completamente incerto quando você dá a dádiva sem os cordeirinhos ainda estarem capazes de poder aproveitar, né? Não poder mais ter a ganância em volta, no mínimo, né? Entre outras coisitas. E sim, claro, tanto Star Trek quanto The Orville apresentam conceitos de sociedades utópicas. Existem modelos de como elas podem funcionar, mas efetivamente nós nem conseguimos entender exatamente como nós vamos alcançar esse certo patamar ficcional que existe dentro das séries. Como que a gente vai evoluir até isso? Não dá para saber. É uma questão social, uma questão ideológica, uma questão econômica. Não dá para entender. Que padrão é esse que talvez nem exista na verdade? Nenhum conceito que nós entendemos por hoje em dia talvez seja funcional. Ou seja, e não uma conexão até na comparação, porque é o que o episódio demonstra para a gente, será isso? Esse processo evolutivo de uma sociedade, você pode fazer a comparação então aqui com o processo evolutivo de pessoas que se unem em laços de matrimônio? Será que é a mesma coisa? Será que falta isso para a gente alcançar esse patamar? Talvez a gente tenha que se unir a uma certa coisa que talvez a gente não tenha percebido que já exista. Pode ser que sim, pode ser que não. Futuro incerto da mesma maneira. Mas claro, né, o título do episódio tem mais a ver com a própria situação da série, né? Qual é o destino dela? Vai existir uma continuidade com outras temporadas? Não sabemos. Nem os produtores sabem, né? Mas enfim, em vez de chorar, vamos nos divertir, que é o que eu estava comentando antes, que o episódio oferece uma alta carga de coisas engraçadas, principalmente nas questões ali das festas de solteiro, despedida de solteiro dos dois lados, tanto da Claire quanto do Isaac, né? O Isaac também tinha que convidar um padrinho, né, para fazer o discurso. Primeiro ele pensou lá no Gordon, mas depois o Borto se meteu e meio que roubou exatamente o cargo do Gordon. E foi aquela coisa super engraçada. Isso lá na festa, já de casório, né? Mas antes, na despedida de solteiro, também foi sensacional, porque vimos Bortus trajado de Elvis Presley, numa situação completamente ridícula, mas completamente engraçada. Sensacional. Aquela cara de tédio de todo mundo naquela festinha que devia ser super divertida foi demais. Mas claro que lá do lado da mulherada, né? Na despedida de solteira da Claire, tudo estava funcional, né? Tava lá no ambiente, né? Onde tinha um gogo boy, que era um Kylon, se despindo, foi também muito divertido. Enfim, o episódio, ele foi funcional o tempo todo. Aliás, falando em ser funcional, né? Quando ele começa, há uma música incidental ali nas cenas, que o Isaac vai perambulando pela nave, mais uma vez ele vai oferecer uma banana para Claire, né? O conceito de dar potássio para ela não ficar cansada, né? Quando tem toda essa sequência, muda, né? Ninguém fala nada. E tem essa musiquinha, eu fico com a sensação que esse episódio ia ser um musical, porque tinha uma pegada, o clima, né? O tom, desenvolvimento das cenas, me parecia que ao final, quando ele fosse entregar a banana, logo em seguida, alguma coisa ali na engenharia, alguém ia sair cantando de repente, né? Mas não foi isso, mas quem sabe, é possível isso acontecer, claro, com certeza numa quarta temporada, né? Essa ideia vai aparecer com certeza, mas não foi dessa vez. Eu até aceitaria, às vezes episódios musicais não são muito funcionais, né? Aquela coisa de ser um episódio descartável, mas eu até aceitaria, para falar a verdade, para fechar uma temporada, ou até a própria série. Bom, e no final ainda tivemos uma surpresa, que foi a aparição na festa de casamento, exatamente, da Alara, que voltou. Na verdade a gente já sabia, né?
o Seth MacFarlane, antes de começar a temporada, ele já havia dito, né, perguntado, né, se a atriz voltaria, que faz a Lara. Ele comentou, se tiver oportunidade, alguma história permitir, ela com certeza vai fazer uma aparição. Dito e feito, né, como convidada inesperada da festa de casamento de Claire e Isaac. E foi legal ela perguntar para Tala, né, você está cuidando bem do meu cargo aí, tá tudo certinho, não arranhou nada, bacana. Ou seja, de fato, este episódio, ele fecha completamente todas as amarras que a gente já conhecia. E o que ficou de aberto para uma possível quarta temporada? Basicamente, né, aquela questão ainda da união dos Moclanos com os Creels e também, acho que principalmente, né, o destino da filha de Ed e também de Teleia, né, a Naya, né, o que vai acontecer com ela? Eu acho que é o gancho maior que a gente pode encontrar ainda aberto por aqui, mais do que os dois inimigos juntados, né? Mas na verdade, a série ela pode se expandir para qualquer outra coisa possível. Elementos já apresentados é que não falta. Esse episódio, de novo, eu preciso frisar, ele se vale de coisas que a gente já viu na primeira e na segunda temporada. Ele consegue fazer uma mistura de tudo que existia e faz um produto muito interessante aqui para fechar a terceira temporada. Ou seja, do que já tem e o que pode ser desenvolvido numa outra temporada, com certeza é uma coisa sem fim. Para lá de 7 temporadas possíveis. Mas, enquanto a gente não pode curtir, ficar feliz que foi feita uma renovação, a gente precisa admitir que este 10º episódio é um bom fecho de temporada e também um fecho também muito bom de série. Porque tudo termina para cima, com aquela coisa animada. Assim, né? Ainda teve o detalhe das mãozinhas se unindo de Ed e Kelly. Mas é coisa que talvez eu comente um pouquinho mais lá na resenha que eu vou fazer a respeito da terceira temporada como um todo, semana que vem, lá pela quinta e sexta-feira. De qualquer forma, esse episódio aqui foi muito bom, um dos melhores. Eu gosto desse tipo de episódio que trabalha o relacionamento dos personagens principais. Eu já vi isso ficar bastante interessante, por exemplo, na abertura da segunda temporada, que era praticamente só relacionamento dos personagens, quase não tinha nada, aliás, não tinha exatamente algo de ficção científica. Esse aqui, pelo menos, teve ali no campo da Alicela retornar à história. Mas, enfim, de qualquer forma, não tem problema. Não tem problema. Se a série acabar, a gente pode considerar que, sim, existiu uma grande série de ficção científica que, primeiro, parodiou Star Trek e depois conseguiu passar com muitas milhas de vantagem Star Trek Discovery e Star Trek Picard, porque as duas são uma grande porcaria, principalmente se a gente compara aqui com The Orville. Simplesmente sensacional. Enfim, para esse episódio de fechamento aqui da terceira temporada, o 10º de The Orville, eu atribuo, claro, a nota máxima. 5 asteriscos. Querendo até dar 6, por causa da saudade que já está por aqui. Enfim, quero saber a opinião de vocês, se foi um bom fecho de temporada, se foi um bom fecho de série, se vocês já estão querendo mais desta série, que é muito boa. É isso.